Boa tarde, pastor Genivaldo Tavares de Mello, em São Paulo, exatamente no dia 22 de janeiro de 2018, 17 horas. Vídeo de número 81, Deus não está distante. Isaías 59:1 diz o seguinte: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Então a mão não está encolhida para que não possa salvar, e nem o ouvido agravado para que não possa ouvir. Tanto o clamor do pecador quanto o clamor daqueles que oram pedindo socorro por motivos quaisquer, sem problema nenhum, mas Deus está sempre pronto a ouvir. Bem, eu participei de 2 grandes eventos aqui no Brasil que eu me lembro. Um deles foi a 8ª Conferência Mundial Pentecostal, que aconteceu no Maracanã e no Maracanãzinho. O encerramento foi no estádio do Maracanã, em 1967. Imagine o Maracanã lotado, gente de todo mundo, do Brasil inteiro, impressionante. A segunda reunião que eu me lembro, entre outras, aqui em São Paulo, mas a do Pacaembu, com a presença do pregador sul-coreano Paul Yong-cho, mais tarde lido como David Yong-cho, no Pacaembu. Em todas essas reuniões e outras maiores também que já vi, eu não vi grandes decisões de conversão de almas. Foi nada tão significativo. Mas a gente vê vez por outra, pessoas se jactando, que pregou e 100 almas se entregaram, 500 almas se entregaram. A gente vai ver no dia seguinte, o dia seguinte é que importa, o dia seguinte, semana seguinte, essa quantidade de almas. Porém, eu soube de uma pregação, eu tomei conhecimento na Bíblia de uma pregação em que 3.000 almas se converteram. Quando eu falei da 8ª Conferência Mundial Pentecostal, quando falei do trabalho de Paul Yong-cho no Pacaembu e outros eventos grandes feitos no ginásio do Ibirapuera, etc., a gente lembra que essas organizações são muito bem construídas, com uma aparelhagem, uma tecnologia de som fenomenal, enfim, com toda uma estrutura de impressionar qualquer um. Gasta-se fortuna para organizar uma Conferência Mundial Pentecostal. Tivemos aqui em São Paulo também, mas eu acho que essa daqui de São Paulo foi menos expressiva do que aquela 8ª Conferência Mundial. Foi a primeira no Brasil, pelo que me consta. Posso estar errado. Bem, domingo, na nossa igreja em Pirituba, fui convidado para fazer a leitura. Eu chamo de leitura responsiva. Não é responsiva com resposta, mas responsiva com resposta da alma, aquela que você lê como que convocando as pessoas para o momento da leitura e a continuidade do culto. E eu li exatamente em Atos 2, alguns versos, e vou repeti-los aqui por um motivo importante, em que Pedro, depois de fazer aquela defesa, da manifestação do poder de Deus, ele terminou aquela pregação dizendo o seguinte: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Isso é Atos 2:36. E aí ele começa: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Se perguntaram, deviam estar perto, próximos. Eu fico imaginando o espaço ocupado para que essa gente toda ouvisse a palavra e tomasse uma decisão. Mas eles perguntaram: o que faremos, irmãos? O que nós temos que fazer? A resposta foi simples, clara e objetiva, como deveriam ser as respostas que a igreja dá hoje para o mundo. Deveria ser esta mesma resposta. Disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja
batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que ele diz aqui nesse primeiro verso, batizados em nome de Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo, ele não está falando sobre a questão, digamos assim, mais normativa com relação ao batismo com o Espírito Santo, a regra, ou enfim, ele chama simplesmente de o dom do Espírito Santo, e com relação ao batismo feito por ordem e por autoridade de Jesus, nos serviu também a questão normativa do batismo na instrução que Jesus deu lá em Marcos 16. Bom, e aí ele continuou, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, preste atenção, e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Está claro isso? Todos os que estão longe e a tantos quantos Deus chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Veja o cerne da mensagem: salvai-vos desta geração perversa. E aí vem a declaração do verso de número 41, que diz o seguinte: de sorte que foram batizados e os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O que logicamente não deve ter sido tudo numa mesma hora, no mesmo ambiente, no mesmo espaço, mas os apóstolos tiveram uma trabalheira muito grande, se explicando para aquele povo, quem sabe em reuniões isoladas e pregando, mas a palavra de Pedro é que nos parece cobriu o cenário todo. Então quase 3.000 almas se renderam ao Senhor, receberam de bom grado a palavra. Estavam mortos, né? Estavam, é o que dizem aí, que o morto não tem que tomar decisão, não toma decisão porque está morto, não pode ouvir. Esses mortos ouviram a palavra. E está lá também no Evangelho de São João, né? Ouviram a palavra, creram na palavra e tomaram uma decisão recebendo de bom grado a palavra do Senhor. Muito bem. A partir daí, a Bíblia declara, o apóstolo declara, o Lucas declara, que em toda alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pela mão dos apóstolos. E todos que Cristo estavam juntos tinham tudo em comum, e o restante vocês conhecem. O que eu quero dizer é o seguinte: a mão do Senhor não está encolhida, nem o ouvido agravado para não ouvir. Então, obviamente, todos quantos se chegam a Deus terão a resposta para a sua alma, para as suas inquietações. Outra coisa importante é que a promessa não dizia respeito somente a eles, citando Joel capítulo 2, versículo 28 a 32, a profecia de Joel com relação ao derramamento do Espírito Santo. Então, essa promessa diz respeito não somente a vocês, mas a vós, a vossos filhos e a todos quantos o Senhor chamar. Isso é muito importante a gente crer nessa palavra. Então, não cessaram nem as conversões, as decisões, como não cessou a manifestação do poder de Deus. O homem é que tem se afastado do núcleo, do centro, da adoração, das decisões que devem partir sempre do Senhor e pela sua palavra, e os homens acabaram dominando o Evangelho, ou seja, fazendo do Evangelho uma ferramenta para impulsionar os seus interesses mais íntimos e vergonhosos, etc. Está assim, né? Ninguém quer pregar o Evangelho verdadeiro e com simplicidade. Mas a promessa está ainda de pé, hoje, até o arrebatamento da igreja. Tanto o batismo pelo perdão dos pecados, pelas obras mortas, pela fé em Deus, como também o rederramamento do Espírito Santo. Deus vos abençoe e vos guarde. Segunda-feira é sempre assim mesmo, né? Muito cansativa, mas a graça do Senhor nos basta sempre.